Olá, assinantes MyVol. Quero compartilhar com vocês aqui alguns slides que eu venho estudando aqui ao longo desse final de semana. Na verdade, alguns eu já apresentei ao longo da semana para vocês, mas esse vídeo aqui é mais para fazer uma revisão do que está realmente aí no ar, afetando os mercados. Vale ressaltar que na sexta-feira, na última hora de pregão, na verdade, o pregão já tinha fechado aqui e saiu o vídeo da reunião ministerial e teve uma forte repercussão no mercado doméstico. A gente viu o índice futuro do Ibovespa saltar de 82 mil para 84 mil. O índice futuro ele negocia durante toda hora de 5 às 6 horas da tarde, enquanto que o aftermarket ele normalmente fecha às 5h05 para o à vista, 5h15 para as opções, por volta desse horário, e reabre às 5h30. Então, entre 5h30 e 6 horas, a gente viu as ações subirem de preço, mas elas subiram com um ímpeto menor do que o do índice. Numa conta aqui aproximada, a conclusão que eu cheguei foi de que o índice, se fosse pegando pela média do que eu vi em termos de ações, ele deveria subir ali para 83.400. Então, a gente tem aí uma abertura nessa segunda-feira que tende a ser mais nervosa, mais brigada. Por quê? Porque tem o efeito dessa notícia. A reação foi extremamente emocional na sexta-feira. Na segunda pode ser diferente. Temos o cenário internacional que, nesse momento, ele se apresenta como estável. O índice futuro do S&P, nesse momento que eu gravo aqui no domingo, por volta das 8h20 da noite, ele está estável. Porém, a gente viu manifestações em Hong Kong, com o Partido Comunista Chinês impondo medidas que vão na direção de tirar a liberdade dos cidadãos de Hong Kong no que diz respeito ao que é conhecido como One Country, Two Systems, onde o cidadão de Hong Kong ele não tem que se submeter às leis da China continental. Eles têm leis próprias numa província que é muito mais independente. A China vem apertando o cerco, provavelmente está colocando em vigor aí uma medida de segurança nacional. Isso já provocou uma certa reação americana, que é importante. Os Estados Unidos mantêm um acordo com Hong Kong, acordo esse assinado em 1992, e que no ano passado, diante das manifestações, da tentativa do Partido Comunista de intervir em Hong Kong, os Estados Unidos eles mudaram essa lei de forma que os Estados Unidos têm que renovar esse acordo que faz com que Hong Kong tenha um tratamento especial, isento de tarifas. Então, provavelmente, é possível que Hong Kong perca esse status de uma província com essas vantagens tributárias. Então, isso em si não tem um impacto econômico muito grande. Hong Kong, lá atrás, em 97, quando passou para o controle da China, tinha uma relevância maior, 15% do PIB da China, hoje é menos de 2%. Mesmo assim, os efeitos não são nada positivos. Isso pode provocar um deslocamento de capitais de Hong Kong para Singapura, por exemplo. Mas vamos a alguns slides aqui, tentar fazer com que esse vídeo não seja tão longo, para que ele possa ser interessante para você aí para esse domingo, começo de segunda-feira. Vamos lá. Ok. Então, quero começar aqui compartilhando o slide do Ray Dalio. Então, esse slide veio do Zero Hedge, o Ray Dalio que vem numa narrativa de que o Império Americano está em declínio, concordo plenamente com ele, e que está abrindo um espaço aí para uma retomada chinesa. Então, quando a gente vê esse gráfico aqui, que vem lá de 1500, a gente vê que a China exercia um certo domínio, e aí no século XIX sofreu o seu ano da humilhação com a Guerra do Ópio I, Guerra do Ópio II, aí teve a sua Revolução Comunista em 1949, e aí a China cresce muito,
a partir do momento que Mao Tse-tung morre, Deng Xiaoping assume e promove a abertura da economia. A China entra na Organização Mundial do Comércio em 2001 e aí a gente já viu. Já os Estados Unidos, que teve um enorme crescimento lá desde a independência dos Estados Unidos, Revolução Francesa, independência dos Estados Unidos, sua guerra civil, e aí foi, e agora vive um certo declínio. Passando aqui, o Ray Dalio nos fala sobre diversas coisas que a gente vem acompanhando aqui. Num novo império, você tem um período em que você tem um período de paz, prosperidade, e aí você começa a fazer uso de crédito, de endividamento, e aí segue um ciclo de declínio. E aonde os Estados Unidos estão nesse momento é interessante. A gente vê aqui um gráfico muito interessante que eu obtive na internet, de 2018, com o tamanho aqui, uma bola com o tamanho proporcional aqui dos mercados de ações, tá, de cada país. É interessante a gente ver os Estados Unidos em destaque aqui, ocupando 44% das ações globais, o Japão com 7,72%. Observe que lá em 89, no fim de 89, quando havia uma bolha no mercado japonês, o Japão chegou a ser responsável por 54%, eu acho, tá? Não tenho certeza se era 54% ou 55%, ali entre 50% e 55% de valor de mercado das ações globais. Pensa só, o Japão pequenininho, dominando praticamente mais do que os Estados Unidos dominam, né, ou dominavam lá em 2018. Muito interessante isso. E aí a gente viu o que aconteceu com o Japão, né? Então, aqui interessante, o Brasil aqui, a gente vê com um pedaço pequeno da bola, com o equivalente aqui a 1 trilhão de market cap, 1 trilhão de dólares, mas isso era em 2018. Agora, o market cap do Brasil está ali por volta de 600 bilhões de dólares. A gente sofreu uma perda grande, não só em termos nominais, mas também quando a gente vai converter isso para dólares, porque o nosso câmbio se desvalorizou. Então, dando sequência aqui, a gente vê dentro dos Estados Unidos que o mercado de renda variável é muito importante, 38 bi, com dados de que época aqui também é de 2020 mesmo, esse é corrente. Então, aqui a gente tem o mercado imobiliário, tem o mercado imobiliário comercial, os títulos do Tesouro Americano, né, títulos aqui de investment grade, e a gente vai, né, e vê isso. Quando a gente vai ver na esfera global, o que a gente vê é, as ações, a gente vê títulos no valor de quase 300 trilhões de dólares. Aí ações, somente 70 trilhões, né? 70 trilhões para ações. Então, os Estados Unidos, aquela bola toda estaria mais ou menos aqui, nos 70 trilhões de dólares. E aí você tem uma série de outros títulos associados aqui à renda fixa. Então, né, muita gente fala de uma bolha na renda fixa, porque a gente viu a taxa de juros nos Estados Unidos cair muito ao longo dos últimos 40 anos, né? 40 anos, lá dos anos 80 para cá, a taxa de juros de 10 anos que chegou a bater 15%, hoje está 0,6%. Isso aí, né, até a gente viu os juros cair e o PU, né, o preço unitário dos títulos, subir muito. Então, é interessante. O rendimento de um título de longo prazo dos Estados Unidos foi certamente, né, essa classe de ativos teve uma performance muito boa ao longo desses 40 anos, para uma relação de risco-retorno muito mais interessante, né? Então, aqui vale a pena destacar, né, a relevância do mercado de renda variável, que, né, não é tão grande em termos globais. E também aqui vale destacar que há, né, aproximadamente 100 trilhões de dólares em títulos denominados em dólares. E o mercado emergente, né, os mercados emergentes contam com muitas empresas que se endividaram em dólar. O Raul Paul, ele nos chama a atenção que há uma rolagem de dívida agora esse ano pesada. Por isso, ele acredita que o dólar pode e tende a se valorizar mais, né, nos próximos meses. E isso pode realmente representar aqui um risco, não só para o Brasil, mas para outros países emergentes. Esse gráfico aqui é muito interessante, que mostra a atuação do Banco Central americano, do Fed,
ao longo dos dias, dos piores dias dessa crise. A gente viu que o Fed, que fez, né, diversos estímulos ao longo dos anos que sucederam à crise de 2008, né, estímulo, afrouxamento quantitativo 1, 2 e 3, expandiu os ativos do seu balanço, né? Expandiu os ativos, ele foi comprando títulos dos bancos. Então, ele, que na verdade vai emitindo moeda, ele vai comprando, né, esses títulos, né, e expandiu seus ativos de 800 bi antes da crise de 2008 para 4,5 tri depois da crise de 2008. Ele reduziu esses ativos aí para 3,4 e agora nessa crise ele fez algo sem precedentes. Ele expandiu de 3,5 para 7 rapidamente em 2 meses. Então foi uma expansão maior do que aquela vista no período subsequente, tá? No período subsequente à crise de 2008, em 2 meses. Então a gente viu o Fed aqui comprando muita coisa, num ritmo de mais de 100 bilhões de dólares por dia. Não é à toa que o mercado acionário se valorizou tanto lá fora, né? Pelo menos teve essa reação tão forte, né? Será que o Fed... Olha como o Fed já diminuiu. Então, isso aí é algo que nos faz ficar um pouco mais cético com relação ao S&P. Mas é provável que o Fed vá ter que injetar novamente, porque a crise lá fora é grande, tem 38 milhões de pessoas desempregadas e os democratas já estão articulando um novo plano fiscal de 3 trilhões de dólares. Então, isso vai fazer com que... Quem é que vai comprar isso? O público certamente vai comprar uma parte, mas o Fed vai ter que entrar lá e comprar novamente. Tá? Então, só que dizem, né, eu acho que isso que é interessante, que para que isso ocorra, é possível que haja um certo estresse no mercado. Então, essa é uma narrativa meio conspiratória, mas que para mim eu acho que faz sentido. Talvez o mercado tenha que cair, sofrer um pouco para que o Fed volte para uma outra, né? Porque se o Fed agora vem e articula uma compra como essa, a crítica, o nível de crítica vai ser muito grande. Vai falar, pô, vocês estão manipulando demais os mercados. Mas é possível que eles façam isso de qualquer forma. Esse gráfico aqui nos mostra que o número de dias em que o S&P, né, ficou abaixo de 10% da sua máxima, tá? Né, vamos dizer, você começa um cenário de queda, aí o S&P toma um tombo. Quanto tempo ele ficou abaixo de 10% da sua máxima? Lá em 2002, que a gente viu que foi uma crise longa, ó, ele ficou um elevado número de dias. Já em 2008, ficou, né, menos do que em 2002, mas também ficou por um bom período. Aqui, nesse momento, ele está ligeiramente abaixo de 10% da sua máxima e, de repente, não vai nem configurar, né, um bear market, né, um mercado recessivo. Vamos ver. Né? Eu acredito que vá, mas, né, isso ainda né, quem é que sabe a respeito disso? É pura especulação. Mas é um gráfico também muito interessante. A gente sabe que tem uma eleição vindo por aí, e o Joe Biden, representante do Partido Democrata, já nessa semana atacou a Amazon, né? Já o Joe Biden ele quer reverter o aumento de impostos, a redução de impostos feita pelo Donald Trump, que reduziu os impostos corporativos de 28 para 22, mais ou menos. Então, né, uma reversão dessa afeta diretamente a lucratividade das empresas, que já vem sofrendo. A gente tem um gráfico agora que eu vou mostrar para vocês, que a gente vê que a margem de lucro das empresas americanas vem declinando. Porém, a gente passou por um longo período de recompra de ações, né? E isso vinha contribuindo para esse ímpeto no S&P. Então, vamos lá. Agora a gente está num período agora que se apresenta extremamente desafiador. E a gente tem o Fed atuando, mas temos também um grupo de investidores que receberam recursos aí de estímulos, diversos estímulos do governo, e o pessoal foi com tudo para a Bolsa, né? Isso normalmente não termina bem. E aí, nesse gráfico, que a gente vê algo muito interessante. Olha só, a linha azul
mostra que essas faixas elas indicam recessão, tá? E a linha azul, ela indica, né, o custo da mão de obra das empresas, tá? Então, o custo da mão de obra que vinha caindo, né, já voltou a subir lá de 2015 e, ao mesmo tempo, a linha preta indica a margem de lucro da empresa. Então, a gente tem em 2015 um momento em que as margens começam a cair e o custo da mão de obra começa a subir. Então, né, um cenário aqui que já se apresentava como desafiador e que faz com que, né, as ações americanas estejam, né, num terreno, né, flertando aí com uma certa característica associada a que eu gosto de descrever aqui como um processo piramidal. As pessoas estão comprando, pagando um PL muito elevado. Dá para ganhar dinheiro com isso? Lógico que dá. Você pode comprar uma coisa cara e vender por mais caro ainda. Tranquilo. Tem gente que ganha dinheiro com a Amway, com a Avon, com a Jequiti. Não tem nada de ilegal nisso. Mas você tem que ter consciência de que você está entrando numa relação risco-retorno que não é tão convidativa. Você tem que achar, né, uma outra pessoa para tomar, né, os seus ativos a um preço mais alto. Mas caso venha um choque, tá? Um choque como a gente viu nos últimos meses, é possível que aquela ação que negocie com uma margem muito elevada sofra mais. Tá? Hoje, quem está comprando Vivar, Magazine Luiza, B2W, normalmente chega e vai ouvir, não, você está falando isso, mas olha só, a Magazine Luiza já se recuperou, a Petro não, Itaú não. Verdade. Embora a gente tenha tido uma enorme crise, né, essa crise pouco abalou, na verdade, ela até ajudou, em termos relativos, a performance dessas empresas. Não houve uma quebra de narrativa com essa crise. Na verdade, houve um fortalecimento de uma narrativa. Mas, em breve, né, a gente pode vir a ter algo que quebre essa narrativa e faça com que essas empresas negociem a múltiplos menores. Em 2014, o papel da moda não era Magazine Luiza. Magazine Luiza, em 2014, era um grande de um mico. Tá? Era Cielo. A Cielo era uma das mais queridas. Raia Drogasil, tá? BB Seguridade. Raia Drogasil se mantém aí como uma empresa atrativa, mas não podemos dizer o mesmo para a Cielo. Por quê? Porque a concorrência veio, né? A legislação mudou, a concorrência veio, uma série de eventos abalou a narrativa que dava sustentação à valorização da Cielo. A BB Seguridade também sofreu. A própria CVC, né, que também era uma empresa não financeira na área aí de serviços, também foi abalada drasticamente. Houve uma quebra de narrativa ali. Então, é muito importante você ter essa consciência. Você está, legal, está comprando Magazine Luiza, Vivar está ganhando dinheiro. Legal, não tem nada de errado. E nem estou com inveja. Você toca o seu negócio, eu toco o meu aqui. Eu não tenho, na verdade, eu até tenho. Eu estou vendido em Magazine Luiza. Então, eu sou aqui nada isento com relação a isso. Isso é importante que você saiba, né, para que você, né, não há isenção, né? Todo mundo tem uma certa opinião e eu falo aqui claramente, até para que você, né, saiba disso, né? Eu falo, mostro uma desconfiança e aposto contra. Perfeito? E já caminhando aqui para terminar esse vídeo, vamos lá. Tem mais um outro slide aqui que mostra, né, que esse processo de expansão está chegando ao fim, né? A mais longa expansão na história americana. Já começa agora uma recessão agora a partir desse segundo trimestre, mas tem dois slides ainda muito interessantes aqui para terminar. Esses dois slides eles são focados no seguinte: eles mostram o percentual, né, das ações que estão nas mãos do 1% mais rico dos Estados Unidos. Tá? Então, o grupo dos 1% mais ricos dos Estados Unidos, eles normalmente não são mais ricos à toa. Eles são mais ricos, eles detêm mais informações e uma série de vantagens competitivas frente ao resto dos mortais. E o que a gente observa aqui é que
comparado ao S&P, que é essa linha azul clara, e esse é o percentual detido pelo 1% mais rico, a gente vê que, quando começa a recessão, normalmente, esse grupo seleto, ele começa a vender, ele diminui sua participação na bolsa. Aí ele cresce, aí começa a recessão aqui, ele vai e diminui, tá? Então, a gente tem aqui essa situação. Já no outro gráfico, a gente vê o percentual das ações detidas pelo grupo que representa o 90%, os outros 90%, os 90% mais pobres, tá? Ou menos ricos, vamos dizer assim. E a gente vê uma situação oposta. A gente vê que, em momentos que há uma recessão e o S&P começa a cair, os menos afortunados, eles normalmente aumentam sua posição em bolsa, tá? Então, eles estão sempre aqui numa posição contrária, perfeito? E agora, provavelmente, o S&P, se ele começar a cair, né, não estou aqui falando, né, que ele vá cair, eu acho que vai, mas eu, na verdade, nas últimas semanas eu venho errando feio aí nesse sentido. Mas é possível que esse 90% menos afortunado comece a comprar mais, né, ações, como a gente já vem observando através da corretora Robinhood, da corretora E-Trade, isso vem sendo discutido muito por lá. E aqui no Brasil também, nos últimos 2 meses, a gente viu mais 200 ou 300 mil pessoas entrando na Bolsa. Isso era algo raríssimo. Para você ter uma ideia, antes de 2018, o número de CPFs na Bolsa era de 600 mil e, de repente, houve uma grande explosão. Muitos estão underwater, estão perdendo dinheiro, mas não vão perder a oportunidade de fazer um preço médio, né? O preço médio é algo tão humano e tão, né, comum aí para todos nós. Perfeito? É isso, pessoal. Né? Tem mais um slide, por último, e é um que é o que mais me preocupa, né, que é a questão cambial. A gente vê aqui, dentre algumas moedas, as principais, a gente vê que o franco suíço foi o que mais se valorizou frente ao dólar, né, o dólar de Taiwan, né, e a gente vê o real como o que mais sofreu. O segundo pior é o Rand lá da África do Sul e o peso mexicano, mas eles caíram bem menos do que o real. Por quê, né, essa queda toda? Porque existe um problema fiscal aqui. O México, por exemplo, ele tem uma relação dívida-PIB que está se deteriorando de 50% para 55% do PIB. O Brasil já está caminhando para 90%. Tá? De acordo com Alexandre Schwartzman, a contabilidade, né, desse endividamento ela foi mudada em 2008. De acordo com a contabilidade antiga, a gente já está com uma dívida PIB superior a 90%. Então, o Brasil é um país mais frágil. Temos um câmbio fixo, perfeito. O câmbio fixo não, desculpa, um câmbio flutuante. Temos reservas que, se a gente excluir aí os swaps, elas já ficam lá por volta de 280 bi, mas, né, temos um ceticismo grande. Temos um problema político, não sabemos, a nossa visibilidade com relação a 2022 é muito pequena e o mundo, né, não encarou, não digeriu muito bem o Bolsonaro. A gente vê uma mídia, né, internacional contra o que ocorre por aqui. Então, daí esse ceticismo. Mas agora, né, diante da pandemia, eu venho argumentando, gravei um áudio, vocês receberam aí um vídeo, né, em que eu falo que prepare-se para a saída do Paulo Guedes. Ali não é uma torcida contra o governo, não é uma torcida contra o Paulo Guedes, mas é sim um argumento que leva em consideração o fato de que o Estado, ele que estava diminuindo de tamanho, ele vai ter que ganhar dimensão em um efeito compensatório, né, para que as pessoas não morram de fome, para que o desemprego não vá bater 30%, isso aqui virar uma grande depressão, tá? Onde você tem pessoas pedindo dinheiro, pessoas passando fome, suicídio aumentando. Para que isso não ocorra, a gente vai ter que aumentar o tamanho do Estado. E aumentar o tamanho do Estado
é algo que, poxa, deixar o Paulo Guedes comandar isso parece não ser muito coerente. Então, se isso de fato ocorrer, e eu acho que não há alternativa, pode ser que eu esteja enganado, tomara que eu esteja enganado, né? A gente vai precisar, né, se endividar mais, e isso provavelmente exercerá uma pressão maior no câmbio. Então, o trabalho que eu faço aqui agora no Golden Ratio, eu estou aqui apresentando isso para aqueles que me seguem, para a estratégia de opções e outros ativos que eu estou colocando em prática aqui no MyVol, eu estarei também levando em consideração esse risco cambial. Então, eu estarei colocando uma proteção cambial através do dólar futuro. Perfeito? Caso você tenha interesse em conhecer essa estratégia, você pode entrar em contato comigo e a gente conversa a respeito disso. Muito obrigado pela atenção e uma ótima semana a todos.